Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, consumo e propaganda no Brasil, páginas 265 a 269. Bom, gente, na aula passada, foi uma aula ao vivo, a gente conversou bastante a respeito das propagandas no Brasil, certo? Bom, vamos retomar um pouquinho o que a gente falou na aula passada e também falar mais um pouquinho sobre o assunto. Bom, a gente sabe que as propagandas estão presentes nas revistas, nos jornais, desde a segunda metade do século XIX. Né? Então, o que aconteceu? Com o crescimento da indústria no Brasil durante o século XX, houve um grande aumento no investimento em propagandas. A propaganda ela é uma forma de comunicação realizada com o objetivo de convencer o consumidor a comprar o seu produto. E para isso ele utiliza de diferentes estratégias e a gente tem que tomar muito cuidado com elas, né? Porque às vezes cada promessa que a gente vê aí que, olha só, essa é uma propaganda, esse anúncio aí é de um remédio do ano de 1895. Olha como ele diz: eu era assim. Cheguei a ficar assim. Então, acompanhando a leitura e a imagem, consegui ficar assim. Quer dizer, você toma um remédio, você estava doente, você chegou a morrer. Ah, tem uma caveira. E aí você conseguiu ficar assim, todo na estica, todo bonitão. Até parece, né, gente? A gente toma o remédio, o máximo que vai acontecer é a gente sarar do que está doente, não mudar fisicamente e se transformar, certo? Bom, então a gente tem que tomar cuidado com esses exageros aí das propagandas. Eu peguei aqui também, eu trouxe um anúncio lá daquele site que a gente visitou durante a aula, do Museu da Propaganda. Olha só, uma propaganda da Valita. Em casa vocês devem ter produtos Valita aí, com certeza, ou um liquidificador, ou uma batedeira, algum produto eletrodoméstico. Pergunte e verá, ela quer ganhar Valita nesse Natal. Com grandes facilidades de pagamento, o seu revendedor Valita tem o presente que ela mais adora: batedeira, enceradeira, ferro elétrico automático, ventilador, exaustor e ainda. Então, temos ainda alguns produtos aí. Gente, olha, eu não gosto de ganhar eletrodoméstico no Natal, não, nem no aniversário. Acho que eletrodoméstico é para casa, não é presente para mãe. Pergunta para as mães de vocês se elas gostariam de ganhar um produto desse. De Dia das Mães, de Natal. Eu acredito que não. Bom, gente, nós temos duas perguntinhas orais aqui nessa página. Então, referente ao anúncio do livro de vocês aí. De acordo com o texto, por que não podemos cair nas armadilhas das propagandas? Olha só, por que a gente não deve? Porque a gente pode acabar consumindo, né, uma coisa desnecessária. Então, ele diz aqui no texto: a propaganda é bonita, exagerada, deliciosa de ser vista. Sem perceber, acabamos nos deixando levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir este produto, ou este ou aquele produto. Devemos aproveitar a propaganda, mas não podemos cair em sua armadilha de consumir sem pensar. A gente tem que pensar, será que eu preciso ou eu quero? Tá? E cuidado com as promessas. Observe a propaganda acima, qual é o exagero representado nela? Bom, foi o que eu disse, né? A pessoa ali era uma pessoa normal, de repente ela virou uma caveira, de repente ela virou uma pessoa toda bonitona. Então, tá aí o grande exagero nessa propaganda. O incentivo ao consumo. Então, a televisão chegou, né? A gente já tinha o rádio, chegou a televisão, então a televisão colaborou e muito no incentivo ao consumo, né? Porque vários anúncios começaram a ser propagados nas casas das pessoas. Então, ao longo dos anos, novos meios de comunicação, como rádio e televisão, intensificaram a influência
da publicidade sobre o comportamento da população brasileira, e isso contribuiu para o surgimento de novos hábitos, agora baseados em necessidades difundidas pelas propagandas. O que quer dizer isso, né? Às vezes a gente nem sabia, as pessoas nem sabiam que elas precisavam daquilo. Estranho, né? Bom, quem podia consumir os novos produtos? Então, o estilo da vida moderna, né, que passou a ser veiculado na imprensa brasileira, que era acessível a todas as pessoas. Como os novos produtos tinham valores elevados, ou seja, eram caros os produtos, né? Somente as pessoas que tinham dinheiro é que podiam comprar eletrodomésticos, automóveis, etc. A maioria da população, que era de baixa renda, não tinha acesso a essas novidades e acabava não aproveitando as facilidades. Bom que isso mudou, né? Que a gente pode comprar o que a gente precisa. A propaganda e a política. Bom, como vimos, a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, foi um período de repressão e censura. Então, as pessoas contrárias à ditadura não tinham liberdade de expressão. A gente falou isso no capítulo anterior. Então, foram perseguidas e torturadas. Utilizando a propaganda para fins políticos, os militares criaram órgãos especializados que produziam e divulgavam propagandas favoráveis ao governo. Então, tinha até um slogan, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. A gente tem aqui também, na página do livro de vocês, uma propaganda do governo militar que diz o seguinte: até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro. E então o futuro chegou. Então, olha, uma rosa aí, né? Uma coisa bonita, uma rosa amarela, num fundo verde, representando as cores do Brasil. Bom, eu acabei de descrever a propaganda ao lado, se vocês perceberam, né? Então, vamos pular para 4. Qual é a mensagem passada pela propaganda em relação ao governo da época? Gente, uma mensagem super positiva, que o Brasil já não era mais o país do futuro, o país era um país forte, país poderoso, né? Chegou o futuro para o Brasil. Né? Tudo que eles esperavam que acontecesse, que o Brasil fosse, era. Será? Bom, você costuma ver propagandas políticas nos meios de comunicação atualmente? Gente, vou ser sincera para vocês, nós estamos em época de eleições, aliás, estamos trabalhando este projeto no colégio. Vocês querem rir um pouquinho? Assistam propaganda eleitoral. Pois é, assistam. Quero saber o que vocês estão achando. Será que tem propostas sérias? Será que tem candidatos bons aí para a gente votar? Então, vocês são cidadãos também, né? Logo, logo, vocês também vão estar indo nas urnas, votando, escolhendo os candidatos. Dá uma olhadinha na propaganda eleitoral, gente. Não precisa ver todo dia. Pega um dia, hoje. Assiste a propaganda eleitoral. Tarefa de casa, assistir a propaganda eleitoral. Quero saber as mensagens que eles trazem a respeito para o nosso futuro aí. Tá bom? Combinado, hein? 4º ano. É para assistir propaganda eleitoral hoje. E aí, gente, bora fazer atividade agora, hein? Atividade 1. Observe as propagandas a seguir e responda às questões. Então, nós temos a propaganda A, Colinos, creme dental, falamos disso na outra aula. E a outra propaganda aí é um anúncio de 1961 de um perfume, a fragrância de que identifica o cavalheiro. Então, relacione cada imagem à sua legenda. Então, o anúncio de um perfume é o A ou é o B? Ah, muito bem, é o B, né? E o anúncio de um creme dental é o A. Bom, na letra B, de que maneira a propaganda A procura convencer o público a comprar o produto? Então, olha só, né? Vamos observando aí a propaganda A. O anúncio, ele busca, né, associar, então, a ideia de dentes saudáveis com uma moça radiante ali, sorrindo, e também com uma boa aparência, né? Então,
estimulando as pessoas assim a comprarem o produto. E no texto B, né? Qual das propagandas dá destaque à origem estrangeira do produto? Eu já até respondi, né? Óbvio, no B, olha lá o nome, English Lavender. Será que eu pronunciei certo? English Lavender. Chique, né? Já pensou? Nossa, como você tá cheiroso. É English Lavender. Valoriza, não valoriza? Você vai lá e compra, porque você está usando English Lavender. Cuidado com essas propagandas. Bom, atividade 2. Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Então, vamos ler as questões aqui, vamos observar a imagem. Seja mais adorável esta noite. Ai, nós vimos essa propaganda lá no museu. Lembram? Nós vimos na minha aula. Anúncio de 1951, Elizabeth Taylor, uma estrela de Hollywood. Qual produto está sendo anunciado aí? O sabonete Lever, né? O produto é um sabonete. Quem é a pessoa que aparece em destaque na propaganda? A estrela de Hollywood, Elizabeth Taylor. Está escrito lá na legenda o nome dela. É só copiar, gente. Na letra C, em sua opinião, qual é a intenção do anunciante ao trazer uma atriz de cinema na propaganda? Gente, se as estrelas de cinema estão usando sabonete Lever, eu vou usar o quê? Não vou usar Dove, gente, eu vou usar Lever, porque as estrelas do cinema usam Lever. Simples assim, não é? Essa é a intenção, esse é o pensamento do publicitário, né? Que as pessoas vão ver que as estrelas de cinema estão usando o sabonete e assim o público, né, o consumidor também vai querer usar o mesmo sabonete da Elizabeth Taylor. Atividade 3. Escreva um texto com as palavras abaixo. Propaganda, consumo, novos hábitos. Então, essa daí é uma resposta pessoal. E, então, pensem direitinho o que vocês vão escrever aí, pensando em tudo que a gente já conversou durante essas aulas. Propaganda, consumo, novos hábitos. Usando esses 3 termos aí em uma única frase. Gente, quero ver as frases de vocês. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Envie as atividades lá no Clesep e eu encontro vocês ao vivo na próxima aula. Até terça-feira, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.